Paz do Senhor, queridos. Está com saudade daquela palavra fresquinha diretamente do céu para o seu coração, né? Mas demorou, mas vamos chegou aqui. Mais uma vez, uma palavra fresquinha. Não estou desviado não, tá, queridos? Graças a Deus aí o trabalho está fluindo e está sendo uma semana muito cansativa, mas agora eu tenho certeza que eu tenho que acordar cedo e ler a palavra para poder passar, para mim aprender e passar para vocês também a palavra, né, amados? Tem pessoas que estão me cobrando e eu tô com saudade daquela palavra fresquinha do céu e um abraço aí pros amigos. Queridos, vou contar uma experiência rapidinho para vocês antes da palavra, que eu achei muito bacana e engraçado. Eu fui trabalhar num lugar onde é restaurante, é bar, distribuidora, essas coisas. Então, trabalhando ali, amados, então o restaurante estava funcionando, tinha música, né? Passava da hora, estava trabalhando, tinha música o dia inteiro. E o rapaz bebendo ali. Aí teve um dia que tava de folga, aí tava bebendo uísque, o Red Bull, e as coisas, tudo que eu gosto, música, gostava, né, Max? Música, uísque, Red Bull, tudo legalzinho, trabalhando ali, eu trabalhando ali, ele bebendo ali, tomando uma asinha dele ali, é a folga dele, né? Top. E eu falei assim, olha só, rapaz, como diz o pastor Trovão, ele fala bem assim, nós temos que ser luz nas trevas. Mano, mas para a pessoa ser luz nas trevas, a pessoa tem que estar buscando, a pessoa tem que estar orando, a pessoa tem que estar jejuando, porque um novo convertido, ele tem muitas fraquezas ainda. É que as pessoas que estão tanto tempo na igreja, que já está acostumado, já seguir o caminho do Senhor, mas a pessoa que estava no mundo, tá bebendo, fumando, um monte de coisa, e de repente você se assentar na mesa com as pessoas que estão assim, se você não se segurar, você cai, amados, você cai. Então é muito importante estar sempre orando, estar sempre buscando, porque para mim estar num lugar como esse, eu estou trabalhando. Então, vira e mexe acontece. Eu vou fazer uma churrasqueira aqui, a pessoa bebe, a pessoa está na casa dele, a pessoa está no local dele. Então não tem para onde correr, amados. Então a gente tem que ficar firme mesmo, orando, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Mas nós vamos vencer, graças a Deus. Em nome de Jesus, amados. Amém? Mas o engraçado é que os dias passou. Eu falei assim, esse rapaz não precisou fazer nada para mim poder cair em tentação. Não fez nada. Mas aquilo, eu olhei esse povo, se eu tomasse um negócio desse aqui seria bom. Não, eu tive que ser forte. Aí chegou um dia que chegou lá tranquilo, eu falei assim, já que ele fez ele já fez, já tomou um espé de mim, fez isso, por que não falar de Deus para ele? Hoje eu vou falar de Deus para ele. Aí eu cheguei, ei querido, faz tempo que você vai, você já foi na igreja, conhece Deus, né? Pois, eu sou dependente dele, eu gosto muito dele, eu sou muito fã de Deus. Ah, tá. Mas você na igreja católica, assembleia, evangélica? Sim, eu já fui todos. Eu falei, amém. Mas fazer uma visita lá, tô precisando buscar mesmo a Deus, faz tempo já que eu não fui, que eu tenho que ir. Não, mas é assim mesmo. Eu tive que falar um pouco de Deus para ele. Mas você sabe que essas pessoas rapidinho já se desviam e já saem correndo. Mas a palavra de Deus já foi falada ali e sabe que Deus ama muito a vida dele. E talvez com essas simples palavras já entrou no coração dele. Realmente preciso fazer uma visita. E já começa a lembrar de Deus, né? Então é muito importante a gente falar de Deus, amados. Amém, queridos? Então vamos lá, no Hebreus capítulo 9,
em um pedacinho do 10, que essa palavra que é muito importante, a gente fala sobre o Velho Testamento e o Novo Testamento, amado. Que antigamente a gente ia na igreja, o pastor tinha que fazer o sacrifício por nós. E hoje a gente tem um livre acesso com Deus, porque o véu foi rasgado. E vai falar sobre o sacrifício que era feito antigamente. E como hoje em dia, como Jesus veio na terra, mudou todas as coisas. Porque os tempos mudam, né, amados? Amém? O sacrifício do santuário, por causa das suas imperfeições, deviam se repetir-se. Mas o Cristo é único porque é perfeito. Hebreus capítulo 9. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de cultos divino em um santuário terrestre, porque o tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, e a mesa e os pães da proposição ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória que faziam sombras propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando coisas assim preparadas a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo pelas culpas do povo, dando nisto a entender ao Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente em que se oferecem dons e sacrifícios, enquanto a consciência não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em os manjares e bebidas e várias abluções, justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e de bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se sangue dos touros e de bodes e cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santifica. Quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. É por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna, porque onde há testamento, necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Pelo que também o primeiro, não porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã e purpúrea, e risope, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E é semelhante, e aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os vossos dos ministérios. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com um sacrifício melhores do que este, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos figura, por verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus.
nem também para si mesmo se oferece muitas vezes como um sumo sacerdote. Cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, é necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como os homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Porque tendo a lei, a lei e a sombra dos bens futuros, e bem e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios, que continuamente oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se achegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e de bodes tirem os pecados. Porque entrando no mundo, diz, o sacrifício e oferta não quiseste mais, corpo me preparaste, o holocausto e oblações pelo pecado não te agradarão. Então disse, eis aqui venho no princípio do livro, está escrito de mim para fazer o Deus a tua vontade. Como acima diz, o sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelos pecados não quiseste nem te agradarão, os quais oferecem segundo a lei. Então diz, eis aqui venho para fazer o Deus a tua vontade. Tira primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feito uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando, oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca pode tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelo pecado, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só ablação aperfeiçoou para sempre os que são santificados, e também o Espírito Santo nolo testificado, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, as minhas leis em seus corações, e a escreverei em seus entendimentos, e acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão, desde não há mais oblação pelo pecado. Amém, queridos, pela essa palavra? Que palavra maravilhosa, né, amados? Então, Deus está dizendo que antigamente, no Velho Testamento, fazia sacrifício com os animais. E os pastores da época, eles faziam um sacrifício uma vez por ano para não haver mais pecado. Mas Jesus veio à Terra para poder mudar isso, né, mano? Para a gente ter um acesso direto com Deus. Hoje eu posso aqui estar orando, estar falando com Deus e Deus falar comigo, amado. Então isso é maravilhoso. Nós ter um acesso direto com Deus. A gente tem essa rica oportunidade de estar falando com o Pai. Amém, meu querido? Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus. Amém, queridos? Senhor, mais uma vez, vim te agradecer, Senhor, por essa palavra maravilhosa que tem colocado no nosso coração, Senhor. Que essa palavra possa entrar, que o primeiro possa sair, para que o segundo possa estabelecer no nosso coração, Pai. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter mandado o seu Filho, Senhor, para passar isso para nós ter um acesso, por ter rasgado o véu, para nós ter um acesso direto com o Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um, Senhor, que está ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. E abençoar todos os nossos amigos, nossa família, nossos vizinhos. Que o Senhor possa abençoar todos nós.
que o Senhor possa nos fortalecer, Senhor, diante da Tua palavra, para nós termos mais entendimento, que o Senhor possa nos abençoar cada dia mais, Senhor. Que essa palavra possa alcançar os corações, aqueles que estão perdidos, Senhor, que eles possam se achar no Pai, em nome de Jesus, Pai, que você possa nos fortalecer sempre, Senhor, que nunca menos nos deixar sair desse caminho. Como é difícil, Senhor, as pessoas que estão no mundo vai para o caminho de Deus e manter naquele caminho, porque fica se sujando muito no pecado. Nós sabemos como é difícil caminhar, Pai, mas o Senhor que nos dá força, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Venha estar sempre conosco, em nome de Jesus, que a gente possa estar sempre ministrando Tua palavra, Senhor, que você possa nos abençoar, nos preparar, Senhor, sempre, Senhor, porque a Sua palavra já está escrita, Pai. Muito obrigado, Senhor, por falar com nós nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Fica com Deus, tenha um bom dia, que Deus abençoe a todos. Amém, amados? Fique com Deus.